a vida dos santos, ela me encanta, né? Também faz parte do tesouro da igreja aqueles que seguem a Cristo mais de perto, né? E que colocam em prática, né? Eles não só ensinam de maneira teórica, mas eles eram pessoas que viviam, né, o que pregavam. Eu queria trazer aqui uma pequena reflexão, né? Jesus na cruz, né? Uma das frases que ele disse foi: tenho sede. Santo Agostinho, ao pensar sobre isso, né? Ele falava assim, olha: a oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus nos aguarda para esse encontro diário. Meu irmão estava dizendo aí, né, um Deus que é totalmente aberto. Como a gente consegue conceber isso? Aqui uma celebridade aqui da Terra, uma pessoa que não é nada. Pensa aí na pessoa mais famosa do mundo, né? Não sei, nem sei quem é a celebridade mais famosa do mundo. Mas como é impossível você ter uma audiência com essa pessoa, marcar aí o encontro com essa pessoa? Agora o encontro com o Deus, Criador do universo, o dono disso tudo, que pode fazer tudo. Ele está disponível para, na hora que a gente quiser, ter uma conversa com ele. E assim como nessa conversa católica, né, que o meu irmão estava falando, um fala, o outro ouve, né? Na oração também é assim. A gente fala, mas também ouve a Deus. Ouve através das inspirações que ele coloca no nosso coração. A oração, ela não é algo sem resposta, né? Não é algo sem fruto. A oração gera essa resposta e gera frutos na nossa vida. Não podemos ficar nessa coisa estéril, né? E nem cair no automatismo, né? Como os fariseus que enchiam o peito, iam para o lugar mais visível ali e começavam a multiplicar palavras bonitas, né? E fórmulas tão elaboradas, né? É claro que a igreja tem fórmulas maravilhosas de oração. A gente pode até entrar nesse tema mais à frente. Mas a oração autêntica, ela envolve, como a gente disse, esse mover do coração. Se você só está movendo os lábios, essa oração parou só na carne. O coração ainda não está envolvido, a mente ainda não está envolvida, né? Tanto o coração como a mente, fazendo a mescla do que Santa Teresinha e Santo Tomás disseram, né? O perfeito é que o coração e a mente estejam envolvidos na oração. Se a gente não começa a exercitar isso de uma maneira prática, e a gente para nas fórmulas, o rosário, que é uma oração totalmente espiritual, maravilhosa, poderosa, se torna uma mera repetição de palavras. O ofício divino, né, a liturgia das horas, que é maravilhosa. A igreja se une em oração ao longo das horas do dia, né? Principalmente os religiosos, mas também os leigos podem fazer. Mas se a gente só está repetindo a fórmula, só lendo de maneira fria, se torna mais um movimento intelectual do que uma oração. Uma leitura de um livro espiritual, ela pode se tornar uma vã curiosidade intelectual, ou pode ser algo vivo. Às vezes eu estou lendo, eu partilho com vocês, eu já me peguei lendo, eu comecei lendo, querendo saber da vida de um santo.
Daqui a pouco eu me vi às lágrimas, porque aquele livro despertou a minha emoção, moveu o meu coração, e aquela leitura se transformou numa oração, porque eu comecei a ver algo que estava faltando em mim, algo que eu poderia ser melhor, uma maneira de me aproximar mais de Deus, ou o amor tão grande de Deus por mim e a minha pouca correspondência. E ali, aquela leitura me fez ver algo que eu precisava, uma resposta que eu tinha que dar. Deus falou comigo, me convidou, e eu entrei na oração, pedindo a Ele a graça de corresponder. Você está vendo que uma leitura pode se tornar algo vivo, uma oração. Você caminhando pela rua, em tantas coisas que podem acontecer, é uma experiência viva que pode se tornar oração. E a vida vai se tornando, como eu disse, uma vida movida pela oração. Eu queria, para passar para o meu irmão, citar mais uma vez Santa Teresinha aqui. Porque eu acabei falando da fórmula, né? Das fórmulas, das palavras, né? E ela era sensacional nessa questão de quebrar toda a rigidez e trazer a coisa, né, para uma esfera mais prática, para uma esfera de humildade, para uma esfera de liberdade. Liberdade com Deus, amor, fluidez, né? Tudo pode ser fluido. As orações mais bonitas, as ladainhas, tudo aquilo que é lido, tudo pode ser fluido, desde que a gente não se prenda ao frio da letra, desde que a gente leia colocando o coração ali. E Santa Teresinha vai falar disso aqui, num trecho que eu separei para a gente refletir juntos. Fora do ofício divino, o ofício divino é essa liturgia das horas que eu falei, né? Meu irmão faz, ele pode até, né, entrar mais detalhes depois disso aqui. E Santa Teresinha, como religiosa, né, ela todos os dias recitava o ofício divino. Então ela diz assim: fora do ofício divino, que sou muito indigna de recitar, não tenho coragem de me dedicar a procurar nos livros belas orações. Isso me dá dor de cabeça. Há tantas. E ademais, elas são todas umas mais belas do que as outras. Não poderia recitá-las todas. E não sabendo qual escolher, faço como as crianças, que não sabem ler. Digo simplesmente ao bom Deus o que quero lhe dizer, sem compor belas frases, e ele me compreende sempre. Veja que a vida de oração, ela não exige um grau elevado de intelectualidade. Deus já falou: deixai vir a mim as criancinhas, né? É dos puros de coração, dos simples, que Deus gosta de se aproximar. Claro que você também ter intelectualidade, você gostar de ler, isso não te afasta de Deus, desde que você faça isso com humildade. Mas Santa Teresinha, ela era muito democrática, né? Ela abria os mistérios de Deus para as pessoas mais simples. E ao ouvir, né, essas palavras de Santa Teresinha, ninguém no mundo tem mais desculpa para não rezar. Não existe desculpa nenhuma. Não tem como inventar uma desculpa para você falar: eu não consigo rezar, eu não... Ela já falou na outra frase, que é um mover do coração. Então, se você não puder nem falar, não tá conseguindo abrir a boca, mova o seu coração. E se você acha que tem que ler coisa complicada, né, tem que gravar um monte de oração na sua cabeça, você não está conseguindo dizer nada, né? A sua mente está atribulada, a provação é grande, às vezes acontece. Com tantos santos aconteceram tribulações e o santo relata que não conseguia elaborar frases, não conseguia falar com Deus.
E ali, naquele momento de dificuldade, você só fala: meu Deus, é isso. O Senhor sabe o que eu estou sentindo. Toma o meu coração, olha a minha dificuldade. Entrega a sua verdade a Deus. O que importa na oração é entregar a sua verdade. Santa Teresinha, ela nos dá coragem, né? Porque quando a gente se sente tão pobre, tão impuro, tão indigno de rezar, né? E quantas vezes a gente não se sente assim? Com a mente turvada, né? Com tudo escurecido, nos momentos mais difíceis. Ela fala pra gente a receita. Eu falo para um bom Deus o que eu preciso, né? Com a certeza de que Ele já sabe. E Ele sempre me escuta, Ele sempre me ouve, Ele sempre me atende.